Então, oitavo B, vamos lá para a gente continuar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quem for entrando depois. Então, olha só. Como nós estávamos falando, nós falamos, né, da função do sistema, né, tegumentar. Falamos que ele é formado pela pele, por glândulas e anexos, as camadas da pele, né, as funções dele. E aqui, então, nós temos mostrando para vocês as terminações nervosas livres, responsáveis, né, por captar a dor. E aqui nós temos as outras estruturas, né? Os discos de Merkel, desculpa, a terminação de Ruffini, corpúsculo de Menser e Pacini. Bom, o que são isso? Isso estão aqui, gente, olha só, são os receptores cutâneos. São eles que são responsáveis pelas percepções táteis e pela dor, tá? Então, aqui no final, a terminação nervosa livre, né, que é responsável pela a gente sentir queimaduras, sentir dor como cortes, furos, perfurações. E aqui, então, nós temos as estruturas responsáveis, né, por sensibilidade e pressão e o tato. O que ele chama de tato? Formas, tá? Então, você sentir formas, você sentir a pressão, né, o apertar, largar, e a sensibilidade ao áspero, ao liso, ao frio, ao quente. Isso tudo está ligado a esses receptores cutâneos ou receptores táteis ou receptores sensoriais, tá? Também são nomes que eles levam. Voltando aqui, Vinícius entrou na reunião. Então, são esses receptores que vão estar responsáveis com essas sensações, né? E temos aqui também os terminais do folículo piloso, tá? Que são estruturas responsáveis por dar inervação, né, aos pelos, a fazer com que eles consigam acionar os músculos eretores. Quando a gente sente frio, medo, né, que os pelos se eriçam. Bom, a gente vai falar aqui de uma estrutura muito importante na pele. Uns têm mais, outros têm menos, que é a melanina. Bom, a melanina, ela é produzida, né, por umas células especiais chamadas de melanócitos. Elas estão aqui, mostrando pra gente. Se vocês observarem, ela está na camada mais baixa da epiderme, tá? Qual é a função da melanina? A melanina, ela vai produzir pigmentos, tá? Desculpe, a melanina é o pigmento. Os melanócitos, eles produzem esse pigmento, a melanina. Quando que isso acontece? Aqui tem a setinha mostrando pra gente, né, os raios ultravioleta. Então, os melanócitos, eles espalham essa melanina nas camadas mais superficiais da pele. Qual é a importância disso, gente? Primeiro, nós temos uma melanina primária e uma secundária. A primária é aquela que nós nascemos. Quanto mais escura a pele, maior a quantidade de melanina. O que ocorre? Se usa, infelizmente, de uma forma errada, culturalmente, a pele como uma forma de segregação. Porém, existe uma explicação biológica para isso. Vamos lá, então. A Duda, bem branquinha, de olhinhos claros, né? Vamos voltar aí, né, há muitos anos atrás, vamos botar aí muitos mil anos atrás, o que acontecia? O que ocorria? Quando começamos com as civilizações, no hemisfério norte, nós vamos ter, tirando essa faixa, a Brasil, né, África, essa faixa equatorial, vamos bem para cima, né? O que acontecia? Os raios solares, a incidência lá é menor. Se eu não tiver muita melanina, a melanina, ela bloqueia a ação da radiação solar na minha pele. Se eu tiver muita melanina, eu não vou ter muita absorção dessa luz solar. Consequentemente, a minha produção de vitamina D cairia. A natureza é muito sábia.
né? Lá nos primórdios, quando as populações começaram, as populações em locais onde a radiação era menor, por uma questão de seleção natural, de adaptação, essas pessoas passaram a ter a pele mais clara, com menor concentração de melanina. Para quê? Para que elas pudessem estar mais sensíveis à ação da radiação solar, já que lá em cima a luminosidade, a radiação era menor e elas precisavam aumentar essa captação para a produção de vitamina D. Em compensação, o que acontecia? A galera que estava aqui na faixa, né, da região equatorial tem uma ação muito grande de radiação. E aí, eles precisavam de mais proteção contra a radiação. Então, nós passamos a ter, né, pessoas com peles mais escuras. Vocês veem que os índios, eles têm uma pele não tão clarinha, cor dos olhos, cabelo, né, a galera da África. Isso a gente está falando, gente, há milhares de tempos atrás, né, muitos anos atrás. Claro que a população foi evoluindo, nós estamos falando apenas de biologia, proteção de pele. As coisas foram evoluindo, os povos foram se misturando, e hoje em dia, né, nós temos todo mundo espalhado. Pessoas de olhos claros, peles claras no Brasil, na África, nós temos a população negra espalhada também, né, em todos os pontos. Por quê? Com a evolução, né, nós passamos a ter outras formas de proteção, nós passamos a ter roupas. Então, essa melanina, ela é a primária, tá? E essa é a explicação por que pessoas que nasciam, né? Estou dizendo aí, populações, né? Estamos falando até de raças há muitos anos. Eu não gosto de falar de raça, porque eu acho que nós somos raça humana, ponto. Estamos falando aí de produção de melanina, biologia. Por que que, biologicamente, pessoas que estavam, né, fora dessa faixa de incidência solar, peles mais claras e as pessoas com as peles mais escuras? A necessidade de eu tenho mais insolação, preciso de mais melanina, biologicamente, eu vou ter mais essa produção. Estou em locais com menos intensidade luminosa. Eu preciso ter uma pele mais clara, menos melanina para absorver isso e ajudar na minha produção de vitamina D. Essa é a explicação biológica, porque peles mais escuras, peles mais claras. Então, pessoas com peles mais escuras significam que elas têm mais melanina na pele. Como que essa melanina funciona? Vamos lá. Existe aí matéria-prima para essa melanina, né? Ajuda. Agora, a gente vai falar da melanina secundária, é aquela que é produzida durante a necessidade, não é a genética. Então, vamos supor que Vinícius e Gustavo, eles são bem mais morenos que a Duda. Consequentemente, eles têm naturalmente, primariamente, uma melanina em maior concentração do que a Duda. Então, Vinícius e Duda foram à praia. No mesmo horário, ficaram ao mesmo tempo. Vinícius saiu mais moreno. Duda saiu vermelha. Por que isso, gente? Olha só. Quando nós pegamos sol, nós estimulamos os melanócitos a produzir a melanina. Porque o meu corpo recebe uma mensagem assim: estou sofrendo efeito da radiação solar. Preciso filtrar essa radiação. Entra aí os melanócitos ativados por essa energia solar e eles se multiplicam, se espalham na minha pele. E aí, eles vão provocando o bronzeamento. O bronzeamento, então, ele é uma situação de proteção. Significa que eu estou produzindo mais melanina para barrar os efeitos da radiação solar. Essa substância, ela filtra, ela impede, ela bloqueia a ação da radiação em camadas mais baixas, tá? Como o Vinícius já tem bastante melanina, ele vai produzir um pouco mais, ele já tem a pele protegida, ele vai produzir mais e ele vai ficar bronzeado. Duda, muito clarinha, quase não tem melanina. A que ela produz é insuficiente. Ela fica vermelha porque ela literalmente se queima. Ela não se bronzeia, né? Ela se queima, por isso que ela fica vermelha. Estamos falando
em situações extremas. Agora, a Duda e o Vinícius foram à praia durante 15, 20 dias, num período onde a radiação é fraca, né? De 7 da manhã até umas 9, 10 horas. Agora a gente evita até as 10, porque o sol já está muito forte. Infelizmente, todo mundo faz o contrário. Vai para a praia de 10 às 4, que é o horário que a gente deve evitar, que a radiação é muito intensa. Mas vamos fingir que eles estavam indo num horário legal. Eles chegavam na praia às 7 horas, 7 e meia, ficavam até umas 9 e meia, 10 horas. Eles pegavam a radiação num bom horário, um sol bom. Esta radiação, ela ia estimulando devagar a produção de melanina. Depois de 15, 20 dias, o Vinícius estava mais moreno, parou, porque também tem um limite, gente, né? Ninguém vai passar daquele limite. E a Duda conseguiu, ao invés de ficar vermelha, queimada, ficar bronzeada. Por quê? Ela foi produzindo essa melanina devagar, gradativamente, por vários dias. Ela bronzeou, ela fez uma coisa saudável, ela estimulou o corpo dela de uma maneira saudável. Além dela produzir, que protegeu, bronzeou, ela filtrou essa radiação e absorveu uma radiação boa, que estimulou a produção da vitamina D. Bom, passou aí, vamos ver, passaram-se uns 10 dias. A Duda voltou a ficar na cor normal. Aí eu cheguei a descascar, sim, a nossa camada superficial são células mortas, elas vão descamando, né? E aí a gente volta na nossa cor normal, a não ser que você mantenha isso, sempre pegando esse sol. A gente tem que ter cuidado, a radiação ela provoca envelhecimento da pele, a fotoenvelhecimento, vai ficando tudo enrugadinho, tudo craquelado. A gente tem que ter esse cuidado, né? A hidratação, cuidar da pele, para poder, hoje em dia a gente já sabe, né? Evitar o câncer de pele. A minha geração é uma geração com muito câncer de pele, as gerações para trás. Nós não tínhamos esse conhecimento. O câncer de pele, ele é cumulativo. Esse efeito demora, às vezes, 20 anos para aparecer. Então, hoje em dia, a gente já sabe, a geração de vocês é uma geração cuidada, é uma geração que usa o protetor direto, né? Mesmo que você não esteja em um ambiente externo, a gente sabe que algumas lâmpadas em escritório, elas causam efeitos parecidos com o da radiação. Então, a gente precisa passar o protetor solar 24 horas, não exagera, Carla, mas pelo menos o período que você está na rua, que você está no escritório. Chegou em casa, não vai mais estar exposto a essa lâmpada nem ao sol, lava isso no banho e retira. Porém, a gente precisa entender que a gente também precisa de 20 minutos diários de sol, num horário bom, sem protetor, porque senão você não tem a radiação boa, porque o sol tem dois tipos de radiação, o VA, né, ultravioleta A e B. E uma delas, não sei agora dizer para vocês com certeza, é a que provoca o câncer, a outra estimula a vitamina D. O protetor ou bloqueador, o bloqueador, o nome já diz, ele bloqueia a ação do sol. O protetor, ele aumenta o tempo. O estrago em 1 hora, você passa a ter ele em 10, 8, 15 horas, tá? Ele diminui a ação solar. Então, é importante a gente pegar esse sol bom num horário bom, para que a gente produza essa melanina, né? Ela ajuda a filtrar a radiação e essa radiação estimula a produção de vitamina D. Então, entendam que quando a gente diz que eu me queimei, você se queima mesmo. Tem pessoas que têm queimaduras que chegam a dar feridas, ficam vermelhas da bolha, né? Se você quer se bronzear, tem que ser uma coisa devagar, num horário bom e vários dias. Não adianta. Ninguém sai bronzeado num dia, você sai torrado. E mesmo as pessoas que são negras, apesar delas terem uma grande quantidade de melanina, elas sofrem o efeito da radiação, só que não fica tão visível quanto uma pessoa mais branquinha. Elas vão ter câncer de pele da mesma maneira que todo mundo. Então, todo mundo precisa passar o protetor, ter o cuidado no horário e a alimentação entra aí, gente. Alimentos ricos em beta-caroteno, como mamão, laranja, cenoura, caqui, manga. A cenoura e o mamão e a abóbora, eles são campeões, né? É a cor deles, tem a ver, eles têm muito beta-caroteno. É a matéria-prima para ajudar nessa produção. E ao ajudar no bronzeamento, e também
nessa proteção da pele, tá? Então, a melanina, ela é produzida pelos melanócitos, ela fica concentrada na epiderme, ela diminui o efeito da radiação, ela ajuda, né, a filtrar essa radiação, a proteger a pele e a captar uma radiação boa para a produção de vitamina D. Quando você pega sol, a radiação estimula que ela se multiplique, você aumenta a quantidade dela, provocando um escurecimento da pele. É o bronzeado. Porém, se você passa do limite, você provoca queimadura e elas começam a se multiplicar demais para tentar proteger a radiação, se multiplicar tanto ao ponto de virar grupamentos celulares, que nós chamamos de tumores, né? Surgem sinais, manchas na pele, que podem ser indicativos do câncer, do trabalho exagerado dessa célula, tá? Então, a função disso aqui, gente, né, é me proteger da radiação. Eu vou filtrar e evitar que isso entre nas camadas mais profundas da minha pele, esses efeitos da radiação, tá? Se eu abuso, eu vou ter queimaduras aqui na epiderme e eu vou ter a multiplicação exagerada dessa célula, podendo virar um tumor, e também vou ter um envelhecimento, o fotoenvelhecimento, tá? Bom, dúvidas ou perguntas ligadas à matéria? Agora é com vocês, vamos lá. A gente já tem 12 minutos, quero a participação de vocês. Ok, Júlia não tem dúvidas. Nenhum dos 5, vocês não tem nenhuma dúvida, nada que vocês queiram comentar ou perguntar. Isabela também não. Arda. Ok, nem os meninos. Ok. Então, eu vou parar a apresentação, vou encerrar a gravação, tá? Gente, vocês têm comigo para a semana que vem. Hoje é segunda, para quarta-feira, aliás, dia 16, eu estou mandando para vocês os exercícios para aula e a revisão para a prova. Já que vocês têm com certeza grupos, vocês se falam, avisem que dia 16 nós vamos fazer o exercício, tanto a correção dos exercícios, tanto a correção da revisão, tá? E no caso, eu vou querer vocês de microfone aberto, tá? Porque eu vou querer vocês respondendo para mim essas perguntas, principalmente as da revisão da prova, tá bom? Porque senão a gente não precisava fazer live, né? Eu gravava o vídeo, botava e vocês só assistiam, tá? Então, semana que vem não, essa semana dia 16 eu estou fazendo a gravação, mas avisem o grupo, tá? Eu quero vocês presentes e a participação de vocês nas respostas, tá ok? Quem não quiser responder falando, de repente digita no chat, ou já deixa digitado qualquer coisa, copia e cola a resposta, tá? Mas estou esperando vocês, então, na quarta-feira para essa correção, tá bom? Beijo, vou fechar aqui a sala. Até quarta-feira. Tchau, Bela. Tchau, Júlia.